Estamos celebrando neste domingo a solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. E o que significa celebrar esta memória, celebrar esta grande festa para a Igreja? A Virgem Maria foi elevada ao céu em corpo e alma. E qual a importância desta sua Assunção para a vida da Igreja, para a história da nossa salvação? Preciso compreender algumas realidades para que possamos chegar até a consciência e a concepção desta solenidade. O fruto do pecado é a morte. Por conta do pecado entrou a morte no mundo. Se não houvesse o pecado, não haveria a morte da forma como nós a entendemos. Não sentiríamos a dor pela ausência daqueles a quem nós amamos, não teríamos essa angústia que sentimos diante do mistério da morte, tantas perguntas, tantos questionamentos em cada morte que acontece na nossa vida, como se nós não soubéssemos que vamos morrer, como se não soubéssemos que as pessoas que amamos deverão um dia partir deste mundo para a presença de Deus. Diante de cada morte, diante de cada pessoa que falece, o questionamento de cada um de nós costuma ser aproximadamente o mesmo sentimento. Mas tudo isso acontece por conta de uma desordem que entrou no mundo, entrou na nossa consciência em razão do pecado. Se não houvesse o pecado, a morte, ela seria vista com outro olhar, com uma outra perspectiva, não da forma dolorosa como nós a enfrentamos. Fato é, por conta do pecado, nós sentimos e experimentamos na nossa pele, em cada morte, essa desordem, a desordem da compreensão, como entender o que está passando. Ontem estávamos aqui diante dessa pessoa, convivíamos, e partilhávamos a vida, e hoje, diante de um corpo falido, frio, e para onde vai, o que acontece para depois deste fim. Quando celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora, a Igreja nos propõe ter um novo olhar, um olhar diferente e perceber que essa desordem, por conta do pecado, se nós passarmos a enfrentá-lo e a olhá-lo com um olhar da proposta que o próprio Cristo tem para nós, nós perceberemos que a morte não é o fim. E a Virgem Maria inaugura para nós a possibilidade deste novo olhar, porque a Virgem Maria, como nós sabemos, não cometeu pecado algum. O pecado é um outro problema que enfrentamos nos nossos dias, porque as pessoas estão perdendo a consciência do que é o pecado, a ofensa a Deus. O pecado nada mais é do que isto, ofensa, ofender a Deus. A Virgem Maria só tinha olhos para o seu filho, só tinha olhos para Deus, e por amar profundamente a Deus, com toda a força do seu coração e de sua alma, foi incapaz de cometer a mínima mancha de pecado, porque todo o coração de Maria buscava favorecer, agradar, servir aquele a quem ela tanto amou. E é fácil nós entendermos isso. Eu pergunto para você que é mãe, você acha que é possível alguém amar mais alguém do que a sua própria mãe? A nossa mãe é a pessoa que mais nos ama, a Virgem Maria é a pessoa que mais amou de todo o mundo, de todas as épocas, o seu filho, porque ela era piedosa, porque aprendeu de Ana, a sua mãe, de Joaquim, o seu pai, o amor a Deus, o amor à lei, e ainda mais, por ter sido tão santa e tão boa e tão generosa, foi escolhida por Deus para que pudesse gerar o seu filho. A Virgem Maria não cometeu pecado algum, porque amou profundamente, com toda a força da sua alma, o seu filho, e não cometendo pecado algum, não poderia experimentar a morte da forma como nós a experimentamos. Esta compreensão chegou ao seu ápice com o Papa Pio XII, quem, entendendo estes mistérios, nos ensinou. A Virgem Maria
depois de completar a sua peregrinação nesta terra, ao terminar o seu percurso de vida conosco, foi elevada ao céu em corpo e alma. Nós não sabemos se ela foi elevada ao céu acordada ou através daquilo que a igreja ensina, a dormição. Não sabemos se enfrentou a morte da forma como Jesus ou se acordada também como Jesus, à vista de todos, foi elevada ao céu. Fato é, da mesma forma como Jesus não teve o seu corpo corruptível, a Virgem Maria também não passou pela corrupção de seu corpo, diferente de todos nós. Terminamos a nossa vida, o nosso corpo, ele será desintegrado, não é? Será comido, nosso corpo não sobrará nada. A separação, né? O que acontece na morte se dá a separação da alma e do corpo. E ao separar a alma do corpo, o corpo padece e se decompõe. Mas a alma, que é imortal, permanece viva ao lado de Deus. Mas a Virgem, ela antecipa para nós aquilo que nós ouvimos na segunda leitura da missa de hoje. São Paulo vai dizer: Cristo ressuscitou como primícia, mas depois dele, todos aqueles que pertencem a ele por ocasião de sua vinda. Ora, ninguém pertence mais a Jesus por ocasião da sua vinda que a Virgem Maria. De modo que, se Jesus foi elevado ao céu, ressurreto, a Virgem Maria, que não experimentou a corrupção da morte, também ressuscitada está na glória, viva está na glória. Mas não só ela, por primeiro, depois de Cristo e depois de Maria, todos nós, se vivermos em profunda comunhão com Deus, também estaremos em corpo e alma na presença de Deus. Com uma diferença: no dia de nossa morte, no dia que a nossa alma se separar do corpo, nós seremos julgados pelas nossas boas ações e pelas nossas más ações. A nossa alma permanecerá viva na presença do Senhor, enquanto o nosso corpo padece. Mas um dia, no final dos tempos, quando chegar o tempo previsto, então também o nosso corpo ressuscitará, também o nosso corpo tomará novamente a nossa alma, e em corpo e alma, com este corpo glorioso, obviamente, mas com essa vida que nós possuímos, esta mesma vida estará em plenitude, em corpo e alma, na presença do Senhor, quando chegar o fim dos tempos. E é isso que nós rezamos, muitas vezes de forma despercebida, cada domingo, quando rezamos o credo. Creio na ressurreição da carne, creio na vida eterna. O nosso corpo ressuscitará glorioso naquele dia, no final dos tempos, quando chegar a plenitude deles. Mas a Virgem Maria, por pertencer de forma estrita ao seu Filho, já experimentou esta sua vitória. E não sendo submetida à corrupção do corpo, ao terminar a sua peregrinação nesta terra, foi elevada ao céu em corpo e alma à vista de todos. E a vitória de Maria e a assunção de Maria é para nós a causa da nossa esperança, a causa de nossa alegria. É verdade que por conta da desordem ainda estremecemos diante do mistério da morte, mas quando olhamos para a Virgem Maria, esse nosso tremor, ele é espaventado. Quando olhamos para Nossa Senhora, nossa alegria se renova, porque sabemos, este mundo é passageiro, tudo passa, mas a nossa vida, se estiver unida a Jesus, permanecerá unida a Ele para toda a eternidade. E nós cristãos não devemos temer esta morte, não devemos temer a separação da alma do corpo, porque isto é natural, vai acontecer com todas as pessoas. Um dia seremos nós, aqueles que ali estaremos. O que devemos temer não é este tipo de morte, devemos temer uma outra morte,
a separação da nossa alma de Deus. Esta sim devemos temer, porque se a nossa alma, se a nossa vida se separar de Deus, então no dia da separação da alma do corpo, a nossa alma, ela prosseguirá a sua vida ao lado de quem ela escolheu estar. Se permanecermos unidos a Deus nesta vida, depois de nossa morte, permaneceremos unidos a Ele para toda a eternidade. Mas, se não estivermos unidos a Deus nesta vida, no dia de nossa morte, permaneceremos sem estar unido a Ele no inferno, também para toda a eternidade. O tempo em que vivemos é o tempo da escolha. Hoje nós devemos escolher ou estarmos ao lado de Deus, a exemplo da Virgem Maria, para que, a exemplo também dela, possamos passar toda a eternidade ao lado de Deus, ou escolhermos estar afastado de Deus nesta vida e passarmos também toda a eternidade da forma como nós escolhemos viver aqui neste tempo odierno. Meus caros amigos, a Virgem Maria foi assunta ao céu em corpo e alma, como disse há pouco, não sabemos se dormindo ou acordada, fato é, em corpo e alma ela está contemplando a face de Deus, e um dia também nós, e no dia em que virmos a Deus face a face como ela, nós seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Nós seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. E a Virgem Maria sempre o viu, porque sempre nele acreditou e sempre nele depositou, só nele, a sua esperança e a sua alegria. Ninguém está unida a Jesus como a mãe do próprio Jesus. E é por isso que nós católicos a veneramos e a amamos tanto. E é por isso que para nós, verdadeiros cristãos, a Virgem Maria possui uma importância capital, porque somente ela é capaz de nos ensinar plenamente como deve ser o nosso amor a Jesus Cristo. Só ela tem a plenitude deste amor, e é por isso que nós devemos amá-la, honrá-la, respeitá-la e aprender dela como nós devemos conviver neste tempo em que passamos. Que a sua Assunção hoje seja a nossa esperança, enquanto o mundo está aí, não é? Todo desorientado por conta de todos os problemas que nós passamos. Nós cristãos temos um olhar diferente para a morte, nós não a tememos. É verdade que tomamos os cuidados porque amamos as pessoas, somos apegados a este mundo, é verdade que devemos estar atentos a tudo isso, porém, isso não tira a nossa estabilidade, isso não nos traz uma angústia, porque sabemos, todos nós iremos passar por ela, e se estivermos com a nossa consciência tranquila, ao lado de Deus, a morte não será para nós a última palavra de forma alguma, como não foi a última palavra para Jesus, como não foi para a Virgem Maria, como não foi para todos aqueles que amam a Deus profundamente, não será também para nós. Que nós possamos permanecer sempre de pé, com os olhos fixos no olhar de Jesus, caminhando ao lado da Virgem Maria, para que um dia possamos, contemplando a Deus face a face, nos tornarmos ainda mais próximos e semelhantes a Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.